Fala, guerreiros, Pacal na área, mais um dia, 14º dia de resolução de exercício com vocês, tá? Estamos aí chegando na metade do nosso caminho rumo à tua aprovação. E temos aí mais 3 questõezinhas, né, para a gente ficar afiado nesse assunto aí, né, conservação do momento linear, teorema do impulso, que é um assunto que eu tenho apostado demais, está na próxima prova. Muito cuidado, então vem comigo aí logo para a gente resolver essas 3 questõezinhas, não temos tempo a perder, né? Estamos cada vez mais próximos aí da nossa prova. Então vamos que vamos fazer a diferença com esses pontinhos aí. Seguinte, nessa daqui a gente vai exigir que você tenha um certo cuidado com a parte vetorial, tá? Principalmente com a parte de referencial, tá? É uma questão que ela pode ser relativamente simples, se você tiver domínio sobre essa partezinha de referencial, sobre o sinal, tá? Agora ela também pode ser o teu inferno astral se você não tiver domínio sobre essa parte aí de referencial, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui uma bola de basquetebol oficial de massa 600 gramas, está aqui a massa, é largada. Se ela é largada, ele está querendo dizer para a gente que a velocidade inicial é 0, tá? Já vou marcar aqui, ó, largada é a mesma coisa que falar que ela foi abandonada, então significa dizer que a velocidade inicial é igual a 0, tá? E ele inclusive coloca, né, largada com velocidade inicial igual a 0, meio que uma redundância aí, né? De uma altura de 20 metros. Ok, então vou fazer logo o seguinte, a minha situação inicial, tenho aqui a minha bolinha, velocidade inicial igual a 0, lá vai ela caindo de uma altura de 20 metros, chega aqui o solo com uma certa velocidade, que nós vamos já descobrir quanto é essa velocidade, e a altura 1, chamar a altura 1, vale 20 metros, tá? Vamos fazer o seguinte, vou calcular logo aqui a minha energia mecânica. Como é que eu faço para calcular a minha energia mecânica inicial? Chamei de energia mecânica 1. Vou pelo mais fácil. Eu sei que a energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. Mas lá no ponto inicial, lá onde ela foi largada, ela não tem velocidade. Então eu posso dizer que a energia mecânica vai ser dada apenas pela potencial gravitacional, que eu já vou logo aqui colocar para ganhar espaço. Então a massa, cuidado, tá, galera? Ó, a massa 600 gramas, não pode, tem que passar para quilograma, tá? Então 0,6, que é 6 sobre 10. Gravidade na questão, ele pede para você considerar como sendo 10, tá aqui ela. E a altura que ela foi largada, 20 metros. Então vou logo cancelar aqui. Vou ter uma energia mecânica inicial de 120 joules. E à medida que ela vai caindo, a energia mecânica é a mesma. O que é que vai acontecendo? Vai perdendo altura, em compensação vai ganhando velocidade. Então ela chega aqui ao solo com a velocidade 1. Como é que eu faço para descobrir o valor dessa velocidade 1? Vamos descobrir agora. A energia mecânica se conserva durante toda a descida. Ela só vai ser perdida na hora que ele colide. Ó. Perceba que ele disse que quando ela volta, ela não volta mais para a altura da qual ela foi abandonada, 20 metros. São apenas 5 metros. Ó. Se ela volta apenas para 5 metros, então com certeza no impacto com o solo ela perdeu a energia. Tá? Então vou calcular aqui a minha energia mecânica lá no solo, tá? Que continua a mesma, a energia mecânica continua a mesma, só que lá no solo ela vai ser apenas cinética, então mv1 ao quadrado sobre 2, que vai ficar, ó, massa 6 sobre 10, vezes velocidade, é o que nós queremos descobrir, então não vou nem colocar esse parêntese aqui, chamar só de V1 mesmo ao quadrado, sobre 2. Tudo isso aqui tem que dar 120 joules, que foi o valor que nós encontramos. Então, organizando isso aqui, vai ficar o seguinte, 6V1 ao quadrado sobre 20 vai ser igual a 120. Muito bem, o que a gente faz aqui? Vou simplificar esse 6 com esse 120, aqui vai ficar 20. Então, vou tirar aqui V1 ao quadrado vai dar 400, V1 vai dar 20 metros por segundo, tá? Fiz a continha rápida de cabeça para a gente ganhar espaço. Só lembrando que essa velocidade você não tinha a obrigação, tá, de calcular usando energia. Eu usei aqui
usando a conservação da energia só na queda, cuidado, a energia só se conserva na queda. A partir do impacto, na hora do impacto, ela não conserva mais, tá? Só quando ela volta a subir novamente, mas no impacto ela perdeu energia. Mas durante toda a descida a energia se conserva. Poderia ter usado aqui Torricelli, por exemplo, para descobrir a velocidade final. O fato é que nós descobrimos que a velocidade com que ela chega ao solo são 20 metros por segundo. E poderíamos também, inclusive, aqui, tá, usar aquela ideia que a gente usa lá na queda livre. A cada segundo ela aumenta 10 metros por segundo. Então, como a altura foi de 20 metros, 5 metros no primeiro segundo, 15 metros no segundo segundo, dá um total de 20 metros. Então, sei que ela chegou ao solo com 20 metros por segundo. Tá vendo? Você tem aí, só aqui eu já te dei 3 maneiras de você encontrar essa velocidade. Claro que você vai usar a que for mais fácil para você, a que lhe dá mais segurança, tá? Muito bem. O que mais? Aí ela colide com o solo, né? E esse contato com o solo durou 0,2 segundos. Esse é o tempo de duração do impacto. Muito bem. Então eu vou fazer o seguinte, vou traçar aqui uma linha, tá? Não necessariamente uma reta, né, como você está vendo aí, e vou fazer a minha situação inversa. Agora a bolinha vai subir com uma certa velocidade que eu não sei quanto é. Se fosse, vou chamar de V inicial não, tá? Vou chamar de V2. Se fosse um impacto onde existe conservação da energia, ela ia voltar exatamente com a mesma velocidade, tá? Ó. Então ela vai voltar até atingir aqui uma velocidade nula, e essa altura é de apenas 5 metros. Por conta do nosso espaço, eu vou fazer o seguinte, tá? Essa situação aqui em verde, eu vou usar aquele conceito lá da queda livre, tá? Que eu falei que a gente podia usar também nessa parte em vermelho. Ora, se ele sobe 5 metros, ele está indo com qual velocidade, tá? É exatamente a distância percorrida no primeiro segundo, tá? Então, com certeza, a velocidade que ele saiu daqui, foi de 10 metros por segundo. É só lembrar daquela situaçãozinha que a gente tanto comenta na queda livre, né? A cada segundo ela aumenta 10 metros por segundo. Então, seria a situação contrária aí, ó. No final é 0, mais um segundo, 10 metros por segundo, tá? Se você tem domínio daquela parte queda livre, você percebe que ela fica muito mais simples. Aqui no caso é um lançamento vertical para cima, mas vai ter exatamente a mesma situação, tá? Muito bem, então aqui, só nesse trecho aqui, a gente tem condições de calcular a energia mecânica final, que eu vou chamar de energia mecânica 2. Como? Eu vou usar o ponto mais alto, porque no ponto mais alto eu não tenho cinética, eu tenho apenas potencial gravitacional. Mais uma vez, ó, M vezes G vezes esse H2 aqui, ó, vezes H2. Então vai ficar massa 6 sobre 10, gravidade 10, altura 2 dá 5. Fiz aqui essa continha, vai dar, ó, 30 joules. O que é que a gente pode perceber? Que ele chegou ao solo com 120 joules, mas ele voltou apenas com 30. O que significa dizer isso? Que na hora do impacto ele perdeu aí 90 joules. Aí cabe uma regrinha de 3, né? 30 joules vai corresponder, vou botar aqui nesse cantinho aqui, para você que tem mais dificuldade, você faz assim, ó, 120 joules corresponde a 100%. Para quem tem dificuldade, quem não tem, claro que isso aqui você faz de cabeça, tá? Ó, 30 joules X. Então você vai simplificar, regrinha de 3 simples, ó. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 4. Logo você vai encontrar um X que vale 25%. O que significa dizer isso? Foi o que ele perdeu? Não, isso aqui foi o que sobrou. Se sobraram 25% do que ele tinha no início, então significa dizer que ele perdeu 75%. E na assertiva de número 42, ele fala exatamente isso. Ó, podemos afirmar que no impacto da bola com solo, houve uma dissipação de energia superior a 70. Exatamente, foi de 75 joules, né? Vou botar aqui, ó, perdeu 75 joules, não, 75%, tá? Ele perdeu, na verdade, 90 joules, né? Perdeu 75%. Logo, a nossa questão de número 42
ela é corretíssima. E aí eu vou agora com você para a questão 41. Se liga aí na 41, tá? Vou usar o próximo slide por conta do espaço. Seguinte, o que é que você vai pensar comigo? Você tem aqui uma bolinha que foi abandonada, aqui ela, V inicial igual a zero. Lá vem ela descendo, 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 descendo. Quando ela chega bem aqui ao solo, ela tem aqui uma certa velocidade que eu vou chamar de V1. Beleza, colidiu com o solo, vai voltar. Velocidade V2 para cima. E aí ela sobe até aqui uma determinada altura, que aí ela zera a sua velocidade. Perfeito. Mas só interessa para mim nesse trecho final aqui, ó, nesse momento aqui, onde ela colide com o solo. Aqui é onde vai nos interessar. Como aqui não existe, foi um impacto, né, e ela tem aí uma certa duração, então significa dizer que houve a presença de uma força externa. Se houve força externa, você vai recorrer ao teorema do impulso, tá? Teorema do impulso. Muito bem, e impulso ele nada mais é do que força vezes ΔT, e variação da quantidade de movimento, m vezes v final, menos m vezes v inicial. Cabe a nós agora interpretarmos aqui quem é quem. Força é o que a gente quer, quanto foi o tempo? 0,2, então aqui eu vou colocar o 2 sobre 10, sempre eu fujo de decimal, tá? Eu sugiro que você use sempre fração, fica muito melhor para você. E agora eu vou ter que substituir aqui os valores. Calma que a gente precisa agora dar ênfase aos sinais. Preste atenção. Eu vou adotar um referencial, porque eu estou vendo aqui velocidade para cima e velocidade para baixo. Você quem escolhe o seu referencial. Eu vou adotar esse aqui, ó. Vou dizer que tudo que está para cima vai ser positivo. Esse é o referencial que eu escolhi. Não é obrigado você escolher esse. Eu escolhi esse aqui, tá? Então significa dizer que esse V2 aqui vai ser positivo e que esse V1 aqui vai ser negativo. Simples assim. Vamos lá substituir. Massa 0,6, não esquece, ou 6 sobre 10. Não pode usar em gramas, tá? Sempre em quilogramas. Velocidade final é essa V2 aqui que a gente já calculou, que deu 10. E esse valor é positivo, vou botar bem aqui, ó, positivo. E agora V inicial. V inicial é V1, é a velocidade com que ele chegou ao solo. V1 é a velocidade com que ele chegou ao solo. V2 é a velocidade que ele está saindo do solo. V1 então vai ser negativo. Então eu tenho o menos da equação. A massa 6 sobre 10 vezes velocidade inicial. Ela é negativa e vale 20 metros por segundo. Entenda, galera, que o que eu substituí aqui tem que ser obedecendo ao referencial que você adotou. Nós escolhemos esse aqui, preferi dizer que para cima é positivo, tá? Não é obrigado a ser esse aqui não, tá? Eu optei por esse, poderia ter feito o sentido contrário e você chegar exatamente à mesma resposta. Agora, só fazer aqui a nossa continha. Vamos logo fazer aqui o mais simples, ó. Na hora que você botou para fração, olha o que aconteceu, ó. Simplificou, foi tudo, ó. Muito bom. Então vai ficar F, 2F, na verdade, vai ser igual 60, aqui, ó, menos vezes menos dá mais, que dá 120. Ou seja, 2F vai dar 180, F vai dar 90 newtons. Então nós acabamos de descobrir o valor da força, tá? Você pode ir direto. Pode ser que você tenha encontrado primeiro o impulso e depois substituído na fórmula do impulso, que está corretíssimo, tá? Outra coisa, como isso aqui também é importantíssimo, tá, galera? Como a força que a gente encontrou está positivo, significa dizer que essa força ela realmente é para cima. E tinha que ser, na hora que ele colidiu com o solo, com certeza a força que o solo fez foi para cima. Então significa dizer que se você tivesse adotado o referencial contrário ao que nós adotamos, tá, você encontraria uma força negativa. A força negativa era só para dizer que estava contra o referencial que você adotou. Não sei se deu para entender, porque aqui tem realmente você forçar bem o raciocínio para poder entender essa história do referencial. Se você adotar o referencial para baixo, botar ele como positivo,
a força é para cima, então ela vai aparecer com sinal negativo, tá? Então cuidado com essa análise que você vai fazer sobre o sinal. É só você pensar que o solo vai ter que fazer uma força para cima, para poder empurrar ela para ela subir um pouco novamente, tá? Então pronto, encontramos aí que a força é 90 newtons, temos aí a nossa assertiva de número 41, que é que ele diz? Podemos afirmar que a força média aplicada pelo solo sobre a bola foi de 90 newtons. Corretíssimo, tá? Então, corretíssimo. Nossa questão de número 41 está correta e a nossa questão de número 42 também está correta, tá? Vamos aí para a nossa última questãozinha, número 43. Ela diz o seguinte: duas partículas de massas iguais, opa, isso aqui é muito bacana, massas iguais, movem-se em trajetórias perpendiculares, ou seja, bidimensional, tá? Cuidado com isso. Sobre um plano horizontal com superfície totalmente lisa, então ele está pedindo para você desprezar o atrito, ó. O módulo da velocidade dessas partículas antes da colisão é 10 raio de 2, esse é o valor da velocidade de cada uma delas antes da colisão. Em determinado instante ocorre uma colisão perfeitamente inelástica. O que significa dizer inelástica? Que eles vão sair andando juntos. Então a situação é mais ou menos assim, ó. Deixa eu tentar fazer aqui um esquema. Você tem aqui um corpo de massa m, que eu não sei quanto é, tem uma velocidade, eu vou chamar só de v, tá? Vou chamar só de v, que é ela v. E eu tenho um outro corpo aqui com a mesma massa, que ele vai nessa direção, vai colidir com esse outro bem aqui, ó. E após a colisão, eles vão sair andando juntos, tá? Ó, aqui você vai ter um único corpo, né, com a soma das duas massas, que eu vou chamar de 2m, com uma nova velocidade, que nós vamos chamar de velocidade do conjunto, tá? Nessa questão, não tenho nem medo de dizer, como as massas são iguais e as velocidades também, significa dizer que após a colisão, o ângulo que eles farão será de 45 graus, tá? Muito cuidado com isso aí, galera. Poderia ser aí alguma pergunta que ele viesse a fazer para você, tá? Mas a maneira mais fácil que a gente tem para resolver isso aqui agora, porque o que é que ele está querendo? Ele quer, desprezando o atrito, o módulo da velocidade das partículas após a colisão, então ele quer saber quem é a velocidade do conjunto. Perceba que isso é uma colisão, então significa dizer que a quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois, tá? Fato. Tá? Deixa eu fazer o seguinte, o que é que eu preciso que você entenda? Essa questão, ela é bidimensional, então, a rigor, o que é que você tinha que fazer? Trabalhar só no eixo X e só no eixo Y. Tinha que decompor aquela velocidade que é inclinada, tá? Então, pegava componente no eixo X, com a velocidade do corpo 1 no eixo X, pegava componente no eixo Y, com a velocidade que ia no eixo Y, tá? Oficialmente seria isso daí. Só que vamos fazer por um caminho mais simples, tá? Como a quantidade de movimento se conserva, fica muito melhor se você montar a figura que esses vetores vão dar. Porque como a quantidade de movimento, né, o momento linear se conserva, eles obrigatoriamente têm que formar um polígono, tem que fazer uma figura fechada, que é exatamente essa que a gente vai montar agora. Ó. Vem comigo. Olha o que é que a gente tem. Você vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui esse aqui eu vou chamar de 1, esse aqui de 2. Ó. Eu vou ter então a quantidade de movimento do 1, assim, quantidade de movimento do 1, essa. Tenho aqui, ó, a quantidade de movimento do 2, que é essa daqui, ó. Perceba que eu não fiz nada além de pegar, ó, esse vetor velocidade aqui, ele me dá uma quantidade de movimento assim, ó, Q1. Essa outra velocidade aqui, como ela para cima, ela me dá uma quantidade de movimento 2. Não esqueça que ambos são grandezas vetoriais. E essa quantidade de movimento, essa velocidade do conjunto vai me dar uma quantidade de movimento do conjunto, ó, que vai estar bem aqui, ó. Pode observar que se você juntar esses três vetores, você vai ter exatamente essa figura, tá? E aí fica fácil. Por que fica fácil? Porque aí eu posso dizer que a quantidade de movimento do conjunto ao quadrado é igual a Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado.
já que são perpendiculares, você pode e deve utilizar o nosso amigo aí, Pitágoras, né? Então vamos lá, quantidade de movimento do conjunto seria 2m vezes velocidade do conjunto, tudo isso ao quadrado, é igual. Quantidade de movimento do Q1, essa aqui, ó, é m vezes v1, então vem para cá. Aliás, vou chamar só de v, né? Já que são iguais, vamos facilitar aqui nossa vida. Vai ficar m vezes v, tudo isso ao quadrado, mais Q2, m vezes v ao quadrado também, tá? Então, aquela representação vetorial, nós acabamos de transformar no escalar, tá? Então, organizando isso aqui, vai ficar assim, 4m2 vezes vc ao quadrado vai ser igual m2v2 mais m2v2. Vamos facilitar aqui. Vou simplificar esse m2, ó. O m2 foi embora, já era, ó. Já era. Então nós podemos agora pegar só o seguinte: 4vc ao quadrado vai ser igual 2 vezes v2. Vamos simplificar mais um pouquinho? Bora. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Ó. Então, nós podemos dizer, sem medo, que a velocidade do conjunto ao quadrado vai ser igual, aliás, 2 vezes, né, a velocidade do conjunto ao quadrado vai ser igual a 2 vezes, aliás, vai ser igual a v ao quadrado. Qual é a conclusão que a gente tira? Quem é v? Quem é v? Está aqui ela, ó. V é a velocidade das bolinhas, né, das esferas, antes das partículas, antes da colisão. Então agora eu vou pegar e vou substituir. Não coloquei antes para não ter que estar carregando esse número o tempo todo. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes VC ao quadrado vai ser igual. Quem é V? 10 raiz de 2 ao quadrado. Então vai ficar 2VC ao quadrado é igual 100, né? 10 ao quadrado, 100 vezes 2. Opa! Podemos cancelar esse 2 com esse 2, por isso que você não pode ter esse desespero. Eu tenho certeza que tinha gente querendo passar logo esse 2 para lá de cá. Não está errado, mas ia dificultar um pouquinho mais a tua conta, tá? Por isso que eu não passei logo. Então vai ficar, ó, VC vai ser igual a raiz quadrada de 100, que dá 10 metros por segundo. Esse aqui é o valor da velocidade do conjunto, tá? Essa aí seria a nossa respostinha. Você poderia, uma outra saída assim, meio gambiarra, tá? Você poderia pensar o seguinte, ó, se eu tivesse um quadrado, ó. Nossa senhora, vamos lá desenhar um quadrado. Se eu tivesse assim um quadrado, e o lado desse quadrado aqui fosse 10 raiz de 2, ó, só isso aqui, ó, tá? Vou fazer só essa soluçãozinha aqui à parte, ó. 10 raiz de 2, como é que eu faço para calcular a diagonal, tá? Não esquece que diagonal é L raiz de 2, tá? É isso aqui que a gente quer saber. Então, ó, a diagonal, que é a resultante, ó, isso aqui que a gente está querendo, ó, ela vai ser L, quem é L? 10 raiz de 2 vezes raiz de 2. E aí, o que aconteceu? Nós vamos tirar, ó, que a diagonal vai dar 10 vezes 2, diagonal vai dar, ó, 20 metros por segundo, tá? Ó, essa aqui seria o valor da nossa diagonal. Mas por que nesse caso aqui deu 20 e não 10? Porque você está considerando, ó, aqui seriam 4 vetores, ó. Esse aqui vai dar um de 10, agora esse com esse vai dar outro de 10, por isso que está dando 20. Então a nossa resposta aí é de apenas 10 metros por segundo. Essa daí seria a nossa solução, tá? E não os 20 metros por segundo aí, tá bom? Essa seria aí a nossa segunda possível solução, meio acochambrada, né? Não sugiro que você utilize isso aí, mas pode ser que alguém tenha pensado nessa possível solução, ok? Valeu, galera, forte abraço, espero que você tenha se dado bem aí, ó. E tenha conseguido resolver essas questões, que tenha agregado, né, um conhecimento aí para você, para que você possa realmente garantir esses pontinhos extras lá na tua próxima prova, se Deus quiser, tá bom? Valeu, galera, forte abraço, tamo junto e até a próxima, 15º dia, aguardo vocês.